Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: devemos extinguir os exércitos na América Latina? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, semana passada teve uma tentativa de golpe na Bolívia e que já, inclusive, eu vou voltar a esse assunto porque o Evo Morales está dizendo que foi um golpe forjado, que foi uma armação, enfim. Mas aí aconteceu o que acontece sempre, Toda vez que tem alguma coisa envolvendo militares, algo negativo, vem o discurso que se deveria acabar com as forças militares, que deveria seguir o exemplo da Costa Rica, que acabou com as forças militares do seu país, e que a gente deveria fazer igual, Porque o exército não serve para nada, as forças armadas não servem para nada e por aí vai. Primeiro assim, gente, vamos limpar o terreno. A Costa Rica é um país da América Central minúsculo, de 5 milhões de habitantes. Então assim, tem um certo delírio alguém olhar para a Costa Rica e dizer assim, pô, a Costa Rica fez, a gente pode fazer também. Comparando um país de dimensões continentais, um dos maiores do mundo, extensão territorial, um país de mais de 200 milhões de habitantes, com um paizinho muito pequeno de 5 milhões de habitantes, assim, sabe? Sabe, se respeitem assim, porque não tem condição, velho. A Costa Rica é menor que o Ceará em população, é menor que Pernambuco e por aí vai. Isso por um lado. Então, assim, a dimensão da comparação é ridícula, assim, sabe? Por outro lado, veja, Costa Rica não é exemplo de soberania não, viu, gente? Vocês estão falando de um país subordinado aos Estados Unidos que não tem soberania de porra nenhuma. Acho que é preciso estudar a realidade para além de matérias apologéticas que aparecem na mídia burguesa. Costa Rica é um exemplo, extinguiu os exércitos, isso deu mais condições de investir em saúde e educação. Não, Costa Rica acabou com as forças armadas, tem uma força militar, que na prática atua inclusive como forças armadas, mas tudo certo, isso é até uma questão secundária nesse momento. Mas assim, Costa Rica é um país sem soberania, é um país dominado pelos Estados Unidos. É um país que, em muitos aspectos, serve de um quintal para o capital estadunidense. Então assim, olhar para Costa Rica e ver um exemplo de soberania não faz sentido. Isso por um lado. Por outro, vamos entrar na questão central. Vejam, é totalmente compreensível a percepção de que as Forças Armadas na América Latina não cumprem um papel de defesa nacional, de garantia da soberania. Na prática, atuam como uma casta, como uma categoria social privilegiada que se apropria de parcelas significativas da riqueza socialmente produzida e que no Brasil isso se expressa de maneira escandalosa, por exemplo, na previdência militar, em que é farra por cima de farra, penduricalho por cima de penduricalho. E quando eu falo uma categoria que se configura como uma casta, evidentemente eu não estou falando dos soldados rasos e dos praças, gente? Eu estou falando dos comandantes, dos generais, dos almirantes e etc, etc, etc. Então, além disso, é um corpo social, uma categoria que historicamente está ligado ao conservadorismo, às classes dominantes e que tem participação estratégica na repressão aos explorados e oprimidos, em golpes de Estado e em contra-revoluções. Ou seja, essa percepção ela está correta. As Forças Armadas não cumprem uma função de defesa e de afirmação da soberania nacional. Frente a isso, veja, é um pensamento simplista e tosco, com todo respeito aí a quem defende isso, e tosco, dizer que a solução é não ter Forças Armadas. Veja, enquanto a gente viver no mundo imperialista, a gente vai precisar ter forças armadas. Alguém vai dizer assim, mas essas forças armadas servem para proteger, Jones? Calma, vamos raciocinar com calma. A gente, enquanto viver no mundo imperialista, vai precisar de forças armadas porque vai precisar de capacidade de defesa. Precisa de capacidade de defesa por um motivo simples e objetivo. Se a gente não ter forças armadas, não faz com que a gente seja menos vulnerável a ações desestabilizadoras, a golpes de Estado, sabotagens, a ação de grupos paramilitares, ações de espionagem, a cobiça de recursos e riquezas naturais do Brasil. Aí alguém vai dizer de novo, mas Jones, as Forças Armadas participam de tudo isso. Calma, a gente vai chegar lá. Então veja, a gente não ter exército, não ter Forças Armadas, não vai fazer com que, por exemplo, os Estados Unidos deixem de querer controlar as terras raras brasileiras, que são minerais estratégicos muito importantes para o processo de nova transformação das técnicas produtivas
que está em curso no Brasil. A gente não ter forças armadas não vai acabar com a cobiça também dos Estados Unidos, mas não só em relação à floresta amazônica ou às nossas reservas de petróleo. A gente não ter forças armadas não vai fazer com que a gente deixe de estar no mundo que é cada vez mais conflitivo e que há uma presença, no caso da América Latina, cada vez maior, por exemplo, da atuação dos serviços de inteligência, de espionagem, inclusive de braço militar do Estado de Israel, né, como a gente viu recentemente no Brasil, 2 episódios lamentáveis. E aí, qual é o X da questão? Beleza, é totalmente compreensível que todos esses fatos que eu citei, alguém vai falar que as Forças Armadas brasileiras, elas contribuem para isso, elas contribuem para golpes de Estado, elas contribuem para a desestabilização, elas contribuem para a entrega das riquezas naturais do Brasil, elas contribuem para violar nossa soberania, contribuem inclusive em biopirataria, em tráfico ilegal de madeiras e espécies, por exemplo, da Amazônia, mas não só, contribuem inclusive para a atuação do crime organizado de diversas frentes, desde comércio ilegal de armas e drogas até comércio ilegal de minérios, né, como de ouro, de madeira e por aí vai. Mas veja, qual é a questão central? Nos países da periferia do sistema capitalista, esses países não têm soberania. Eles têm o que o grande Jaime Osório chama de subsoberania. Por quê? O desenvolvimento capitalista aqui se deu de forma dependente e subordinada, com, inclusive, um tipo de revolução burguesa, ou seja, um processo político que transita para o capitalismo sem um caráter nacional, popular e democrático, de tal forma que nós temos um desenvolvimento capitalista que acontece sem romper com a dependência externa que já estava configurada aqui desde a época das colônias. Então muda-se a forma histórica de dependência, mas mantendo a dependência, sai de uma fase colonial para uma fase de capitalismo dependente. E essa revolução burguesa acontece sem transformações radicais, né, das relações sociais, do aparelho do Estado, da própria dinâmica de propriedade, por exemplo, da terra. De tal sorte que se monta um Estado burguês em que seus principais aparelhos gestores, como o caso das Forças Armadas, é tributário direto do antigo regime, do sistema colonial, no caso do Brasil, do escravismo colonial, tributário direto do antigo regime, com várias sobrevivências, inclusive, desse antigo regime, haja vista, por exemplo, a revolta da Chibata, liderada pelo almirante negro João Cândido, que tinha como uma das funções acabar com o castigo da época da escravidão que estava plenamente vigente na Marinha Brasileira no começo do século XX, percebe? E um aparelho de Estado que é montado diretamente a partir de filhos da classe dominante, né? Especialmente da aristocracia rural. Então a gente nunca conseguiu, no Brasil e na maioria dos países da América Latina, um processo tanto de revolução socialista como de revolução democrática que conseguisse mudar radicalmente a função, a estrutura e o papel das Forças Armadas, fazendo com que as Forças Armadas deixem de ser um garantidor da dependência e da inserção subordinada dos países da América Latina na divisão internacional do trabalho. Aqui vem o X da questão. O papel fundamental das Forças Armadas no Brasil e na América Latina é serem garantidores da reprodução do capitalismo dependente, da dependência e da inserção subordinada do Brasil e da América Latina na divisão internacional do trabalho. Como Rui Mauro Marini brilhantemente explicou no Dialética da Dependência, uma das características centrais do capitalismo dependente é que há uma permanente transferência de riqueza para fora, para os centros do sistema capitalista, e isso é compensado desde o ponto de vista da acumulação interna, aumentando e intensificando de maneira permanente a exploração da classe trabalhadora, configurando uma forma específica de exploração, a superexploração da força de trabalho. Numa época mais recente, no período do neoliberalismo, acrescente-se a isso o papel do fundo público, do orçamento público, como elemento fundamental para garantir a taxa
de lucro e de acumulação e como elemento também de potencializar a exploração da classe trabalhadora, fazendo que no conflito redistributivo, no âmbito da circulação de riqueza, a classe trabalhadora se aproprie cada vez menos da riqueza socialmente produzida por ela, a classe trabalhadora, fazendo com que ela tenha acesso a parcelas cada vez menores do fundo público, né, do orçamento público, o que remete diretamente a políticas como teto de gastos e por aí vai. De tal sorte que o problema central das Forças Armadas não é só a privatização da política de defesa, e que a política de defesa é tratada como tema privativo dos militares, não envolvimento dos civis. O problema central das Forças Armadas não é só que o Ministério da Defesa é só formalmente civil, mas na prática é controlada de cabo a rabo pelos militares. O problema das Forças Armadas não é só o currículo de formação com a louvação até hoje do golpe empresarial militar. O problema das Forças Armadas não é só o critério de promoção dos generais, que atende a um critério de antiguidade que é burríssimo e não faz sentido. O problema das Forças Armadas não é o número absurdo e excessivo de generais e comandantes que a gente tem, ou a distribuição geográfica das bases, escolas de formação e por aí vai, que pensam muito mais numa lógica de ocupação do território nacional do que a política de defesa. E a gente pode citar vários elementos que são problemas que precisam ser resolvidos, mas são problemas secundários frente ao problema central. O problema central é que o papel das Forças Armadas no Brasil, historicamente, é atuar como um garantidor da reprodução da dependência, ou fazendo esse grupo social que tem um papel estratégico no aparelho do Estado burguês também disputa a repartição da riqueza fundamentada na superexploração da força de trabalho e, consequentemente, defende todos os privilégios, iniquidades, desigualdades e absurdos que a gente vê no dia a dia no Brasil. Isso é assim para o Brasil e é assim para a imensa maioria dos países da América Latina. Então veja, o problema central é um problema de formação econômico-social, é um problema de relações de produção, de estrutura de poder. A que estrutura de poder, qual é o papel na formação econômico-social, responde às Forças Armadas. E elas são instrumentos garantidores da dependência. Se a gente acaba com as Forças Armadas, a gente não deixa de ser um país de capitalismo independente. Pelo contrário, vai ser mais fácil, inclusive, de aprofundar a dependência sobre vários aspectos, sabe? Isso por um lado. Por outro, veja, as Forças Armadas têm um papel de combate ao inimigo interno e se configurar cada vez mais como uma casta, como um corpo burocrático que disputa privilégios no âmbito do orçamento público. A gente pode, guardadas as devidas diferenças e proporções, dizer a mesma coisa para a Polícia Militar, para a Polícia Rodoviária Federal, para a PRF, em menor medida para a Polícia Civil, mas também, sabe? A gente pode dizer a mesma coisa de outros grupos sociais, né, que também funciona muito parecido como castas, que tem um papel estratégico no aparelho do Estado, como o judiciário. Então, assim, a ideia, não, vamos acabar com as Forças Armadas, mas você acabar com as Forças Armadas, por exemplo, a Polícia Militar assume um papel de Forças Armadas. Se criar um corpo nacional de defesa que não tenha características diretamente de Forças Armadas, de Exército, nada impede, pelo contrário, a tendência é esse corpo nacional de defesa, ou essa Guarda Nacional da Paz, que nome você queira chamar, que modelo institucional você queira adotar, assumir características muito próximas com as Forças Armadas, porque o problema, ainda que exista um debate muito importante a ser feito sobre a institucionalidade das Forças Armadas, o problema central é anterior, é o papel das Forças Armadas na dinâmica de reprodução do capitalismo. O papel que é destinada a elas pela própria dinâmica do capitalismo dependente latino-americano e brasileiro. Exemplo concreto e clássico disso, gente. Os Estados Unidos, as Forças Armadas não têm o mesmo papel que tem na América Latina. As Forças Armadas não promovem golpes de estados internos, não ficam desestabilizando governos, não ficam ameaçando presidentes civis, não ficam tratando como prioridade da sua política o combate ao inimigo interno. Esse não é o papel das Forças Armadas dos Estados Unidos. E aí, outro país totalmente diferente, com institucionalidade diferente, com história diferente, com relações econômicas, produtivas, sociais diferentes, a China, também não é papel das Forças Armadas estar dando golpe de Estado, estar ameaçando o presidente, estar sabotando a eleição, estar falando de urna eletrônica, estar participando do processo eleitoral. Você quer um terceiro exemplo? Cuba. Cuba que teve uma revolução, transformou radicalmente as condições
do país. Acho que você não escuta a fala das Forças Armadas cubanas querendo dar golpe de Estado, querendo sabotar a eleição, ameaçando civis, querendo se envolver em política de segurança do dia a dia, matando gente em favela, em comunidade, sabe? Também tem Forças Armadas. O problema é o quê? Que a gente precisa imitar o que é a formação dos cubanos, o currículo da academia militar. O problema é o quê? É que nos Estados Unidos a institucionalidade de controle civil sobre o poder militar é melhor, a gente precisa imitar? Não! O problema é o quê? É que a gente precisa aprender como é que a China faz o controle político e ideológico das Forças Armadas. Também não, eu acho que a gente inclusive pode, sem problema nenhum, pegar a literatura internacional comparada à experiência dos países e pensar micro-reformas institucionais na hora de organizar uma política de defesa, mas esse não é um problema central. O problema central é um problema político. A gente precisa refundar o poder militar no Brasil e na América Latina. Isso parte de um processo político de enfrentamento da dependência e do subdesenvolvimento que se transforme a funcionalidade das Forças Armadas e que crie Forças Armadas comprometidas com a soberania nacional, o anti-imperialismo e o enfrentamento à dependência. Guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos isso. Com vários problemas que Hugo Chávez conseguiu liderar na Venezuela, foi, em parte, o que os setores das Forças Armadas tentaram fazer no Peru durante o governo do Juan Velasco Alvarado, que inclusive tem uma curiosidade que o Darcy Ribeiro trabalhou no Peru na época do governo do general Velasco Alvarado, e aí tem um episódio muito engraçado sobre a demissão do Darcy, que em algum momento eu conto aqui pra vocês, que tem no livro Tempos de Turbilhão, que é sobre o exílio do Darcy, um episódio fantástico. Enfim, fecha parênteses. Então, e a gente pode pensar em outros exemplos, né, de tentativas de reformar e refundar o papel das Forças Armadas, só que isso, para estar a cabo, precisa estar conectado a um programa geral de transformações radicais e de enfrentamento da dependência, velho. O problema central, me parece, é que a gente não percebe que uma das grandes vitórias dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial foi conseguir operar um processo de domesticação político-ideológica das Forças Armadas e acabar, isso varia de país para país, com as tendências nacionalistas e algumas até nacionalistas de esquerda que tinham em várias Forças Armadas, né? Com destaque para o Brasil e para a Argentina. Então, meus amigos trabalhistas não querem lembrar isso, os fãs do Getúlio Vargas, mas foi o Getúlio Vargas que assinou o Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, que foi uma tragédia para a história brasileira e pavimentou o caminho para os Estados Unidos colocar as garras nas Forças Armadas brasileiras, né? Que até então, se você tinha ali uma certa divisão de grupos, de alas, uma luta de classes, uma disputa política ideológica num conjunto da sociedade que perpassava também as Forças Armadas com muita força, depois do Acordo Militar Brasil-Estados Unidos, vai aos poucos se pavimentando o caminho para uma unidade político-ideológica organizativa muito forte nas Forças Armadas que está vigente até hoje como instrumentos de reprodução da dependência. Então veja, gente, ao invés da gente estar fazendo esse debatezinho tosco infantil, é isso mesmo a palavra, gente. Tosco infantil de acabar com Forças Armadas, porque assim, um país que não tem Forças Armadas, ele precisa se aliar de maneira subordinada, viu, que fique claro, a alguma potência, ou regional ou mundial, para ser protegido. É isso que é assim que funciona o mundo, sabe? É assim que funciona o mundo. Então, vamos acabar com as Forças Armadas no Brasil, vamos. Isso significa a gente se aliar eternamente de maneira subordinada aos Estados Unidos. Jones, mas hoje a gente já tá, meu querido, mas pode piorar. Imagina, por exemplo, a gente não tem Forças Armadas, aí para garantir a defesa do Brasil, vamos encher de base dos Estados Unidos. Sabe? O que é mais fácil? Tirar uma base dos Estados Unidos ou derrotar a classe dominante interna e suas Forças Armadas? Eu vou dizer pra vocês, viu? É derrotar a classe dominante interna e suas Forças Armadas. Porque base dos Estados Unidos, depois que tá consolidado pra tirar, meu amigo, é sinistro, viu? A depender do contexto político e tal, aí você consegue tirar até de maneira mais fácil. Mas assim, um país crivado de bases militares dos Estados Unidos é osso. A Europa Ocidental tá aí até hoje pra mostrar como estão há décadas entupidas de bases militares dos Estados Unidos, desde a época da Segunda Guerra Mundial, assim como o Japão e a Coreia do Sul, sabe? Então o negócio é sinistro. Façam isso não. O debate real deveria ser, além de, evidentemente, avançar na pesquisa, avançar na atuação política, na militância, sobre o papel, historicamente, das Forças Armadas como reprodutores da dependência e como instrumento de guerra interna contra a classe trabalhadora, a gente avançar, inclusive, em aspectos que estão à vista, que a gente poderia e deveria disputar. Por exemplo, quase ninguém lembra mais
que na época da equipe de transição do governo Lula, teve GT para todas as áreas, menos para a política de defesa. O governo Lula aceitou a premissa de que uma política de defesa assunto privativo dos militares. Essa é a primeira tragédia. Política de defesa não pode ser assunto de militar, sabe? E aí as organizações de esquerda, especialmente as organizações comunistas, precisam ter o que dizer sobre política de defesa, gente. A gente precisa desprivatizar a política de defesa. A gente precisa avançar numa luta, desde já, sobre realmente tornar o Ministério da Defesa um ministério civil, sobre comando de civis para controlar as Forças Armadas, e não como é hoje o Ministério da Defesa, ele só tem uma fachada de civil, na prática é um ministério militarizado de cabo a rabo, e que serve não como ministério para fazer a política da presidência para as Forças Armadas. Ele é um instrumento das Forças Armadas para pressionar e chantagear a presidência, e o presidente atual da República aceita isso a partir do José Múcio. Assim como a gente tem um debate também, e que é muito fácil de se fazer, porque os exemplos são muito escancarados, sobre um ajuntamento de privilégios gigantescos entre a cúpula das Forças Armadas e uma situação de pobreza para a base das Forças Armadas, especialmente os soldados no Exército e os praças, percebe? O deputado federal Glauber Braga, por exemplo, vem fazendo um trabalho muito interessante nos últimos anos de diálogo, de aproximação com os soldados e os praças, inclusive durante o governo Bolsonaro. A gente tem que ter uma política para a base das Forças Armadas. E aqui eu não vou entrar no assunto, que aí vai dar polêmica, alguém vai fazer um corte no Twitter, vai ficar falando merda, não sei o que. Quer disputar as Forças Armadas? Acha que dá para ganhar as Forças Armadas? Não, otário, não é isso que a gente tá falando, não. Sabe, ter política para as Forças Armadas significa sim ter base nas Forças Armadas. Ninguém acha que as Forças Armadas atuais vão virar socialistas, vão ser de esquerda, que a maioria vai virar de esquerda, que não é nada disso, meu Deus do céu. Olha, às vezes é difícil, gente, às vezes é difícil. Mas ter política de defesa significa ter influência, significa ter bases, também na base das Forças Armadas, para aumentar inclusive a contradição entre as bases e o alto oficialato, né? Enfim, o resumo da questão é que essa ideia de que a gente tem que acabar com as Forças Armadas, porque as Forças Armadas hoje são um instrumento contra a soberania nacional e contra a classe trabalhadora, é um pensamento infantiloide, é um pensamento mágico, sabe? É um negócio que acha que vamos acabar com as Forças Armadas para economizar dinheiro e investir mais dinheiro em saúde e educação. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Assim, acaba com as Forças Armadas brasileiras. Vocês acham que vai acontecer o quê com dinheiro economizado? Vai pro SUS por causa disso? Vai não, gente. Tem um tanto de gastos aí. Não vai, porque a burguesia não vai deixar, não é esse o debate. O debate real deveria a gente começar a ter um aprofundamento sério, sistemático, sobre o que é teoria e ciência militar e o que é política de defesa. De maneira geral, o movimento comunista brasileiro, nas condições atuais, tem pouco ou nada para falar sobre política de defesa. Na revista Ópera, tem publicado uma entrevista do professor Hector Luiz Sampierre sobre política de defesa, que é fantástica, assim, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Tem também uma entrevista do José Genuíno, ex-presidente do PT, deputado, etc, debatendo também política de defesa, que é muito, muito, muito boa. Coloca aí na tela, Maxwell, essas duas entrevistas. Leiam pra gente começar um debate, pra gente entender que o problema central das Forças Armadas é um problema de classe e é um problema de poder político, e a gente precisa alterar o poder político do Estado, que classes comandam o poder político, para ter as condições objetivas para transformar o papel do Brasil na divisão internacional do trabalho e enfrentar a dependência e o subdesenvolvimento. Por falar, inclusive, nesse enfrentamento, nós do PCBR aqui em Pernambuco começamos uma campanha financeira para arrecadar fundos para a gente ter uma sede física em Recife. Isso vai ser muito importante para a nossa militância, para a gente conseguir ter espaço para fazer reunião, fazer nossas atividades, formação política, ponto de apoio em ato, guardar nossos materiais. Se você puder contribuir, por favor, a gente vai ficar muito grato. Tá aparecendo o QR Code do Pix e também o Pix aqui embaixo. Doe, por favor. Então é isso, galera. Parem, pelo amor de Jesus Cristo, com esse negócio de vamos seguir o exemplo da Costa Rica, vamos seguir o exemplo da Costa Rica. É engraçado, né? Vocês estão putos porque o Brasil é uma república de bananas, aí vocês querem seguir o exemplo de outra república de bananas, sabe? Vamos parar com isso e vamos estudar a sério, de verdade, questão militar, desde uma perspectiva marxista. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas poucas indicações de literatura para começar, para ter um primeiro passo do que é uma análise crítica, uma análise revolucionária, uma análise marxista da questão militar no capitalismo e no capitalismo independente latino-americano, tá bom? Leiam, por favor, gente.
Ler é muito gostoso, viu? Ler só não é mais gostoso que o quê? Que cerveja. Eu acho cerveja mais gostoso do que ler. E que outra coisa aí que eu não posso falar, porque pode ter criança assistindo o vídeo, né? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje no canal. Não se esqueça de entrar na nossa lista no Zap Zap. Lá você pega tudo que a gente produz e recomenda. Chega junto aí na nossa lista de Zap Zap. Tá aparecendo o QR Code na tela do vídeo para vocês entrarem. Um beijo e até a próxima.